gente! Vamos lá para mais um Café com Jesus. E para falar nisso, é o nosso último, do mês de março. Mas Deus tem nos abençoado. Vem novidades por aí. Eu espero que vocês gostem, tá certo? Mas vamos ficar alegres e vamos para nosso Café com Jesus. Eu hoje estou tomando suco de maracujá com tisté. E qual vai ser seu café hoje? O que você vai comer nesse momento que você está separando com Jesus? O café, qual vai ser seu café hoje, seu lanchinho? Hoje nós vamos tomar suco de maracujá. Então peraí pra gente tomar, peraí. Toma um pouquinho. Vamos dar início a mais uma aula, Agora Tisté vai começar com oração. E hoje nós vamos aprender sobre 2 milagres. Tisté com a oração. Feche seus olhinhos aí e o que a gente falar, você repete aí na sua casa, tá bom? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Hoje está finalizando esse projeto. Eu creio que eu aprendi muito todos esses dias. Espírito Santo, vem aqui conosco. Abre a minha mente. Para que eu venha aprender. A palavra de Deus. E eu já te agradeço. Pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor. Amém. O nosso primeiro milagre se chama o paralítico de Cafarnaum. Se você não conhece essa história, você vai aprender hoje. E tia Jaine agora vai ler a palavra pra gente. E a palavra de hoje se encontra lá em Provérbios, capítulo 17 e versículo 17, que diz assim: em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz um irmão. Amém? Na realidade, a gente não pode fazer tudo sozinho, não é mesmo? E a gente fica muito feliz quando a gente precisa de uma ajuda e sem que a gente peça, um amigo venha e nos ajuda. Isso é muito bom. Não demorou muito para que todo mundo soubesse onde Jesus estaria. E todo mundo sabia que por onde ele passava, ele operava milagres, curava as pessoas e havia uma grande multidão que o seguiam atrás de milagres, de curas, Então era grande a multidão que seguia Jesus por onde ele passava. Certo dia, Jesus estava pregando numa casa e muitas pessoas importantes, até professores, estudiosos, vinham para ouvir Jesus falar e aprender sobre seus ensinamentos. E muitos doentes souberam que Jesus estava pregando e foram atrás de cura, de ouvir a palavra de Deus. Mas só que como Jesus estava pregando dentro de uma casa, essa casa encheu de gente. E como tinha professores, esses doentes ficaram tudo do lado de fora porque não eram considerados importantes. E com isso dificultava a entrada deles para dentro de casa, da casa na qual Jesus estava pregando. E nisso ficou todos os doentes do lado de fora. Existia um homem que ele era paralítico e ele não conseguia fazer nada sozinho, nem mesmo se mover sozinho ele conseguia. Mas sabe o que ele tinha? Ele tinha bons amigos que ouviram falar que Jesus estava em uma certa casa pregando e curando doentes. Então os amigos levaram o paralítico até Jesus. Mas havia muita gente naquela casa e eles não conseguiram entrar. E agora, o que eles poderiam fazer para ajudar seu amigo? Mas de todo jeito eles não desistiram. Ele ia levar o paralítico, seu amigo, a Jesus, mesmo que a multidão não deixasse eles entrar. Mas um dos amigos do paralítico teve uma brilhante ideia. Eles não iam conseguir passar com seu amigo na cama e entrar na casa porque tinha muita gente lá. Então ele teve uma brilhante ideia. Eles levaram seu amigo paralítico até o telhado daquela casa e eles começaram a desmontar algumas partes do telhado. E eles pegaram a corda, amarraram na cama daquele amigo e começaram a descer ele com uma corda pelo buraco que eles fizeram no telhado. E o paralítico agora estava descendo de frente a Jesus no meio daquela multidão, naquele aperto dentro da casa. E Jesus sabia o que o paralítico desejava. Quando Jesus viu, Jesus pôde perceber o que ele desejava. E ele desejava ser curado e ser perdoado todos os pecados. E Jesus reconheceu o valor que os seus amigos tinham por ele e viu o desejo dos seus amigos também, que era ver seu amigo curado, Poder correr, andar junto com eles, E Jesus olhou para o menino, para o paralítico, e disse em alta voz: você está perdoado. Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E imediatamente, o homem pegou sua cama e saiu andando e foi para casa, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Eu imagino que ele cantou essa música. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Jesus também deseja ajudar outras pessoas através de você. Basta você pedir. E aí, tia, o que aprendemos com essa história? Nós aprendemos que nós servimos a Jesus quando ajudamos outras pessoas. Assim como aqueles amigos ajudaram seu amigo, Levando ele até Jesus. Ele recebeu a cura e todos ficaram felizes, E agora, vamos para o nosso segundo milagre. E o nosso segundo milagre tem como tema o cego de nascença. Tia Esther vai ler nosso versículo-chave, tá certo, do nosso milagre. Abra suas Bíblias lá no livro de João, tá bom? Capítulo 9, versículo 25.
que diz: Ele respondeu: Se é pecado, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Certo dia, Jesus estava chegando numa cidade, né? E viu um jovem cego de nascença. E os seus discípulos perguntavam: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele tivesse que nascer cego? E Jesus respondeu aos seus discípulos: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que na vida dele seja manifesta a glória e o poder de Deus. Mas Jesus tinha algo melhor, muito melhor para dar a esse jovem cego, em vez de moedinhas, porque as moedinhas iam suprir sua necessidade só alguns dias, né? Mas Jesus cuspiu no chão e com a sua saliva ele criou um lodo. E com esse lodo ele pegou e pôs nos olhos do cego e mandou que o cego fosse se lavar num tanque Siloé. Esse nome Siloé significa enviado. E desse jeito, do jeito que Jesus ordenou, o cego foi e fez. O cego foi até o tanque de Siloé, jogou a água nos olhos e lavou aquele barro. E imediatamente ele começou a ver. Imagina a surpresa dele, ele era cego de nascença, ele nunca tinha visto nada nem ninguém. Imagine a alegria desse jovem e a alegria quando ele chegou em casa e contou para sua família que ele poderia ver. E ele agora parecia uma nova pessoa, né? Porque a vida dele todinha tinha mudado, né? Aquela pessoa que não via mais poderia ver agora, né? Ver o mundo de uma forma diferente. E muitas pessoas chegavam a duvidar, a pensar se realmente era a mesma pessoa, se era aquele cego de nascença que não enxergava nada. Seus vizinhos perguntavam: É ele aquele homem que era cego, que nasceu cego? E outros diziam: Sim, é ele sim. E o cego falava a todas as pessoas: Sim, sou eu. Eu era cego, nasci cego, cresci cego, não poderia ver até hoje. E ele falava a todas as pessoas sobre um homem chamado Jesus que o curou. E alguns vizinhos ainda não acreditavam naqueles jovens e chegaram a levar ele aos dirigentes judeus, aqueles responsáveis, né? Os responsáveis por todas as leis e tal. Mas só que chegavam lá e diziam: Você era cego mesmo? Você tem certeza? E tal, também não acreditavam. Até que mandaram chamar os pais do jovem cego, né? Pra poder eles dizerem se ele realmente era o filho deles. E eles chegaram e perguntavam: Esse é o filho de vocês? Ele nasceu cego mesmo? E como ele pode ver hoje? E os pais do jovem responderam: Esse é nosso filho sim, ele nasceu cego, mas como ele enxerga hoje, a gente não sabe. E os pais do jovem, olha a carinha deles, eles ficaram com medo. Mas o jovem não ficou com medo, não ficou calado. Ele falou para as pessoas, novamente, mais uma vez, como eu já tinha falado antes, que um homem chamado Jesus tinha curado e como Jesus tinha feito. Ele contou. E os representantes judeus ficaram com muita raiva e o expulsaram ele da sinagoga. E quando Jesus ficou sabendo disso, ficou muito preocupado e então foi procurá-lo o jovem. Essa foi a primeira vez em que o jovem pôde ver Jesus. Apesar de Jesus ter curado ele sabia disso, mas só que ele nunca tinha visto Jesus antes, né? E mesmo assim continuava a falar para todo mundo que Jesus tinha o curado. Quando Jesus o viu, Jesus sorriu para ele e ele retribuiu esse sorriso. E ele se ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu por Jesus ter curado ele e ter devolvido a visão a ele, né? Ele jamais esqueceria daquele dia tão maravilhoso que um homem chamado Jesus o curou e ele pôde enxergar. Ele nunca pararia de falar às pessoas sobre o milagre maravilhoso que Jesus tinha feito na vida dele. E o que aprendemos com isso, tia? Aprendemos que servimos a Deus quando contamos a outras pessoas o que Ele tem feito por nós. E hoje se encerrou o nosso projeto Café com Jesus. Nós esperamos que vocês tenham gostado muito desse projeto e que tenham aprendido muito sobre os milagres que Jesus operou quando estava na Terra. E agora você sabe os milagres que Jesus fez. Então aproveita e faz como Ele. Sai pregando, sai falando do amor de Jesus para outras pessoas. Que agora você conhece muitas histórias, né, não, tia? A gente já falou muito esse mês. Eu creio que você aprendeu, guardou tudo na sua cabeça e no seu coração. Então, um beijo, te amo muito vocês, tá bom? Jesus é o caminho e o resto é desvio.